Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do Café Araribóia, um projeto voltado para falar de história, turismo e atualidade. E a sua participação é muito importante por aqui. No episódio de hoje, vamos falar sobre o Rio de Janeiro pós-capital. O que aconteceu com a cidade depois que deixou de ser a capital do Brasil? Melhorou ou piorou? Né? Acompanhe com a gente no nosso episódio. Mas antes, não se esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo e principalmente de nos seguir. Né? Isso é muito importante para a gente manter o nosso projeto. Não é isso, minha amiga Flávia? É isso sim, Padre. Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta. Vamos falar um pouquinho agora desse período tão difícil para a cidade do Rio de Janeiro, pós-transferência da capital para Brasília, né? Não sei se vocês sabem, mas no ano de 1961, né, o Rio deixa de ser a capital federal e agora, né, após a Constituição, né, o término da Constituição de Brasília, acontece a transferência. Essa transferência ela não é feita de uma hora para outra, ela vai sendo feita aos poucos e a cidade começa, então, a perder muita coisa por conta disso. Mas antes de eu falar o que aconteceu com a cidade do Rio, eu queria só lembrar vocês por que Brasília foi construída, né? Na verdade, esse projeto ele é antigo, né? Sempre se falou, desde o período que o Brasil ainda é colônia de Portugal, sempre se falou na construção de uma capital que fosse um pouco isolada e que evitasse, por exemplo, que fosse difícil de ter manifestação. Né? Como a gente falou no último episódio, o Palácio do Catete, que era a sede, né, onde moravam os presidentes, ele era na beira da rua, porque ele era uma casa, né? Ele foi construído como uma casa. Né? Depois é que ele virou moradia dos presidentes. Então, era muito fácil você ali protestar, inclusive entrar no palácio, né? Era muito fácil, né? Isso aconteceu, inclusive, no dia que o Getúlio Vargas se suicidou, né? Quando veio a notícia do suicídio, quase que invadem, né? Quase que a população revoltadíssima por várias questões, que não cabe aqui agora a gente falar, mas por vários motivos, quase que a população invade completamente o palácio, né? Ia ser um caos completo, né? Então, esse é um dos motivos. O outro motivo é um motivo geográfico, né? A ideia de você povoar uma região até então muito pouco povoada, que é o Centro-Oeste. Então, por isso que foi escolhida aquela região ali para ser Brasília. Enfim, deu certo, né? Quer dizer, deu certo mais ou menos, né? Porque dizem que foi uma gastação de dinheiro público terrível, mas também esse assunto do outro programa. Mas deu certo, funcionou, Brasília foi construída, foi inaugurada pelo então presidente Juscelino Kubitschek, né? E o Rio começa, então, a perder a função de capital. Né? E a gente chama de decadência, porque realmente, gente, se vocês estudarem esse período, o Padre está fazendo uma cara ali que eu acho que ele concorda comigo, é assustador. A gente fica meio assim, sem entender por que o Rio está do jeito que está agora, e isso tem reflexo lá atrás. Então, é por isso que a gente está aqui também, né? Para mostrar o que aconteceu antes, para entender o que está acontecendo agora. Né? Primeiro, muitas empresas saíram da cidade do Rio e foram para o Centro-Oeste. Porque, assim, o Rio deixa de ser o eixo do poder político, mas acaba deixando também de ser o eixo do poder econômico. Porque a galera que quer dinheiro vai atrás do eixo do poder político. Porque a política anda juntinho com a grana, né, com o dinheiro. Então, a cidade acaba perdendo inúmeras empresas que vão migrar lá para o Centro-Oeste, que agora é o eixo do poder político. Para piorar tudo isso, as verbas federais começam a diminuir muito, né? Tudo fica muito ruim após o golpe civil-militar de 1964. Agora eu vou ser historiadora chata, né? Quando a gente fala que o golpe civil-militar foi terrível em vários momentos da nossa história e em várias partes, né? Várias partes do país sofreram com ele, a cidade do Rio sofreu demais com o golpe. Por quê? Porque em 1974 veio a lei da fusão que unia a ainda rica cidade da Guanabara com o estado do Rio. Ou seja, essa fusão foi derrota total para a cidade do Rio de Janeiro. O que o estado da Guanabara ainda conseguia de respiro vai acabar com a lei da fusão. E aí, por conta da fusão, gente, olha como é que é inacreditável. De 1970 até 2007, o PIB da cidade caiu 62,5%. Aí a gente pode pensar assim, mas São Paulo também teve uma queda do PIB, tá? Então vamos comparar.
A queda do PIB de São Paulo foi de 45,7%. Não chegou nem perto do que foi a perda do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, o PIB significa Produto Interno Bruto, né? Então, o Rio perdeu demais, né? Além disso, a gente tem um esvaziamento do funcionalismo público. Claro, né? O Rio não é mais capital federal. A capital federal está em Brasília. Para onde vai a classe de funcionários públicos? Vai para Brasília, né? E essa classe de funcionários públicos era uma classe média que sustentava a cidade do Rio. Então, a cidade do Rio vai perder parte de sua classe média, que vai trabalhar em Brasília, né? Além disso, em 74, tem também a crise mundial do petróleo, que atinge o Rio em cheio. Nessa época, a Petrobras não era autossuficiente e comprava muito petróleo de fora. Ou seja, outra porrada que a cidade do Rio não esperava. Enfim, tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Eu selecionei aqui alguns pontos mais dramáticos para a gente tentar entender até a década de 1980. Mas a partir de 1980, eu sei que o bicho pega, né, Padre? Piora, melhora, como é que fica isso aí? Ouvindo você falar, Flávia, vai batendo uma agonia, vai batendo uma tristeza, né? Porque se a gente for pensar, né, no Rio de Janeiro, e a gente tem, né, a gente vai fazer, né, o próximo episódio falando dos pontos turísticos, falando sobre as coisas boas da cidade, né? Muitos dos palácios, muitas das construções, né, são anteriores a esse período. Porque a partir de 1960 que o Rio de Janeiro vai entrando num declínio, né, num abismo que teve um respiro, né, somente em 2006, com a eleição, né, de Sérgio Cabral, que a gente uma vez nos bastidores falando sobre isso, né, a gente vai falar disso no próximo episódio também, né, mas durante o período que vai de 1960 até 2000, a coisa era muito complicada. De 1980 a 2000, então, a situação era assustadora. E eu vou apontar aqui algumas das razões. Uma delas, a Flávia falou no episódio passado sobre a questão, né, do rodoviarismo, né, é algo que vai, né, ser marcante nesse período. Né? A cidade está passando por um processo de inchaço populacional muito grande. Né? A cidade, para a gente ter uma ideia, ela né, não tem para onde crescer. Começa, então, a levar as pessoas para as áreas mais afastadas do centro possível, sem levar transporte público de qualidade. Né? Até meados do século XX, né, o transporte forte, né, que movia a capital era o trem. Então, o trem ele foi sendo construído, ele foi, né, sendo expandido para várias áreas, né, principalmente as áreas mais afastadas, áreas da Baixada Fluminense. Até aqui, né, Niterói, a gente tinha uma estrutura, né, ferroviária muito interessante que levava até, né, a cidade de Itaboraí, né, mais ou menos 100 quilômetros de distância. Ou seja, o trem funcionava. Mas nas décadas de 1980 a 1990, há um processo de sucateamento do transporte público da cidade. Né? E como é que você vai fazer com que as pessoas que estão morando, que estão sendo forçadas a morar em áreas mais afastadas, vão trabalhar, comecem a ir para o centro sem um transporte público de qualidade? Ao mesmo tempo, é justamente nesse período que a gente tem, né, a poluição cada vez mais desenfreada dos recursos hídricos que cortam e que alimentam a cidade do Rio de Janeiro. Embora, né, a cidade ela tenha recebido, em 1992, né, a Conferência da ONU para o Meio Ambiente, a Rio 92, recebeu mais de 100 chefes de Estado. O Rio de Janeiro, né, se torna uma referência ali durante uma semana. Havia uma promessa, né, de um gasto de $1 bilhão na época para a despoluição da Baía de Guanabara, mas a grande verdade é que, né, os recursos hídricos estavam comprometidos. E o primeiro episódio que nós fizemos, nós falamos justamente da abundância de água nessa região. Né? Niterói sendo chamada de, né, Niterói por conta das águas, a questão estratégica das águas até como forma de suprimento para os navios que circulavam, né, pelo hemisfério sul. As águas estão comprometidas agora, galera.
Então, nós temos dois problemas aí, cada vez mais críticos na cidade. E havia um terceiro, né? O aumento, né, da desigualdade social. A Flávia marcou agora algo muito importante, que foi a saída da classe média, né? A classe média, né, formada por profissionais do funcionalismo público, né, que tinham recursos financeiros para movimentar a economia da cidade. Isso foi, né, algo que atingiu em cheio a economia regional. Resultado, o empobrecimento era evidente, o aumento, então, das áreas de exclusão é algo que a gente também vai ter, né, como característica desse período, o aumento desenfreado das favelas, né, a falta de planejamento urbano. Então, você tem uma expansão, né, dessas áreas de encosta cada vez mais evidente, ou seja, aquilo que a gente, né, falou, inclusive, no programa sobre sobre chuvas recentemente, é algo que é uma consequência direta disso que aconteceu ali no período de 1980 e 1990. Né? Infelizmente, e ao mesmo tempo que você tem todo esse processo de aumento de favela, né, poluição, né, e falta de transporte, é justamente o período que aumenta a violência urbana na cidade do Rio de Janeiro. Né? As facções criminosas, elas nascem ali no período da década de 1970, principalmente, se fortalecem nessas décadas de 1980 e 1990, começa a ter um desmembramento e aí, né, a luta, né, por espaços é cada vez maior. Então, a guerra entre facções criminosas também é um marco desse período, e vem a cena para gente que né, um pouco mais jovem, né, ali uma transmissão da TV Globo em 1992 de um arrastão na praia de Copacabana. Aquilo era assustador. Né? Imagina você, na época não tinha internet, não tinha nada disso, você ser impactado com essa imagem sobre o Rio de Janeiro. Ou seja, esse período é um período muito sombrio para a cidade do Rio de Janeiro, sem sombra de dúvida. Né? E depois desse marco, no ano seguinte, 1993, você tem a chacina da Candelária, né, quando, né, um grupo ali de crianças, né, de jovens moradores de rua, né, foram brutalmente assassinados, né, por um grupo de extermínio ligado a policiais militares e, né, a alguns comerciantes, alguns empresários da área central da cidade, né, matando ali uma parcela desse grupo. Teve alguns sobreviventes, um deles, inclusive, virou testemunha, né, fundamental, né, nos processos nos anos seguintes. Né. Teve um outro que, infelizmente, acabou, né, sendo também reconhecido, né, pelo fato de participar de um sequestro de um ônibus, o 174, né, no ano 2000. Ou seja, o Rio de Janeiro finaliza o século XX de forma deprimente. Embora teve, né, uma tentativa de mudança com o prefeito César Maia, né, de 1993 até 1996, o seu sucessor eleito por ele, né, o Luiz Paulo Conde, até o ano 2000, com uma tentativa de melhorar a urbanização da cidade, a construção do projeto da linha amarela saindo do papel. A linha vermelha tinha sido construída, né? Lembrando que todas essas linhas são rodovias, né? Ou seja, ainda a questão do projeto rodoviarista, né, no Rio de Janeiro é muito marcante. Para a gente ter uma ideia, né, o metrô, que é algo crucial na maioria das cidades grandes que a gente tem no mundo, né, na década de 90 ele ficou ali estagnado. Né? Não houve, né, construção de novas estações, não teve ampliação, nada disso. Então a cidade foi movida a ônibus e a carro. Isso aí, sem sombra de dúvida, não acabaria bem. E o Rio de Janeiro começa, então, o século XXI, né, muito complicado, mas isso a gente fala no próximo episódio, né, Flávia? Padeco, atribuído ouvir, né, ler sobre como que o Rio de Janeiro chega no século XXI e como que vai ser difícil tentar mudar isso, né? Tudo aí que eu falei, que você falou, complicado. Não, mas eu acho que esse talvez seja um dos episódios mais difíceis para a gente falar aqui no Café, que a gente busca fazer, né,
uma série tentando trazer os pontos positivos, tentando trazer características bacanas da região, mas não tem como a gente falar do Não. Rio de Janeiro sem passar por esse período sombrio, né? E é algo que a gente viveu, né? A gente é testemunha disso. Né? A gente era jovem, a gente era criança, a gente viu tudo isso acontecer. Né? O temor que muitos... Conforme a gente vai lendo, vai estudando, a gente vai tendo a memória afetiva aí, né? Porque a gente passou por tudo isso. Né? A gente é da geração que, né, ainda tem um receio de ir ao centro da cidade, a gente tem um receio, por exemplo, de passar ali pela área central do Brasil, por conta de tudo aquilo que a gente viu, de tudo aquilo que a gente escutou. A gente né, lançou um TBT, né, nessa semana falando sobre história, sobre o projeto do Café Araribóia, e Flávia fala algo muito, muito marcante, que é importante a gente estudar, que é importante a gente não ficar, né, ouvindo e acreditar naquilo que dizem para a gente. E a gente foi impactado na década de 90 por conta disso, né, desse temor que a gente visualizou numa imagem na televisão de alguém, né, que falou algo para a gente. Esse episódio talvez seja o mais difícil, né, o problema desse ano, também né, é a visão que vai ser levada do Rio de Janeiro para fora, né? A visão negativa, como você falou aí do arrastão na praia, né? Como isso vai chegar para o estrangeiro, por exemplo, que, né, é louco para conhecer o Rio de Janeiro, mas tem medo de sofrer um assalto, sofrer um sequestro. A gente teve a fase dos sequestros relâmpagos, né? Que foram muitos também. Enfim, fazer esse episódio não foi fácil. A gente ama a cidade do Rio de Janeiro, a gente mora em Niterói, mas a gente ama a cidade do Rio de Janeiro, né? E a gente gosta muito de falar sobre a parte histórica, mas realmente essa é a parte extremamente negativa da cidade do Rio. Então a gente vai encerrando aqui esse episódio. Mais uma vez, lembrando a vocês, nos sigam, ativem o sininho, curtam, compartilhem. Tem dúvidas? Deixa aqui pra gente no comentário, né, aqui no vídeo, que a gente, conforme for caminhando aí os programas, a gente vai fazendo, vai colocando as respostas e também deixem sugestões, tá? O que vocês querem que a gente traga aqui no Café Araribóia para você. É isso, obrigado mais uma vez pelo tempo disponível de vocês aqui com a gente. Ficamos por aqui. Valeu, Padreco. Até o próximo programa. Beijo. Com certeza. Valeu. Beijos.